Meu nome é Regina, e aos 63 anos, eu achava que sabia o que era ter o coração partido. Eu estava errada. Aconteceu numa terça-feira de manhã enquanto eu regava minhas roseiras, as mesmas que eu havia plantado quando Marcelo nasceu, 38 anos atrás. Cada flor me lembrava um marco, seus primeiros passos, o primeiro dia de aula, a formatura. Eu sentia tanto orgulho de vê-lo crescer e se tornar o advogado bem-sucedido que ele era. O telefone tocou enquanto eu ajeitava o aspersor. O nome de Marcelo acendeu na tela, e meu coração deu aquela pequena palpitada que sempre dava quando meu filho ligava. Não conversávamos havia 3 semanas. Ele estava ocupado com seu escritório, sua nova esposa, a vida perfeita no condomínio fechado. Oi, querido, eu atendi, tirando as luvas de jardinagem. Eu estava mesmo pensando em você. Houve uma pausa. Não aquela pausa confortável, mas o silêncio cortante e afiado que precede uma mudança de vida para sempre. Regina, ele disse, não mãe, nem mainha, meu primeiro nome, dito como se eu fosse uma cliente que ele não fazia questão de representar. Eu preciso te falar uma coisa. Silvia e eu conversamos, e achamos melhor você parar de vir aos eventos de família. Você deixa todo mundo desconfortável com as suas histórias, essa sua necessidade constante de atenção. Dá-se. As palavras me atingiram como água fria. Fiquei ali parada, segurando o telefone, vendo a água da mangueira formar pequenas poças ao redor dos meus pés. Eu não estou entendendo, sussurrei. Que histórias, que atenção. Você sabe o que eu quero dizer. No último Natal, falando sem parar sobre as medalhas de honra ao mérito do pai. No aniversário da Silvia, falando sobre seu trabalho voluntário na casa de apoio. É constrangedor, Regina. Estamos tentando construir algo mais sofisticado aqui, e você não se encaixa. Pensei no último Natal. Eu havia compartilhado uma história sobre o pai de Marcelo, meu falecido marido Roberto, porque Silvia tinha perguntado sobre o quadro de homenagens. Uma história sobre o homem que amou Marcelo, mais do que a própria vida, que trabalhou em 2 empregos para pagar a faculdade de direito dele. Marcelo, eu disse com cuidado, essas não são histórias para chamar atenção. Elas são a nossa história de família. Elas são a sua origem. Bom, o lugar de onde eu vim não é o lugar para onde estou indo. A voz dele era fria, profissional. Silvia e eu achamos melhor mantermos uma certa distância. Ligaremos quando for conveniente. Quando for conveniente. 38 anos de maternidade reduzidos à conveniência deles. Eu desliguei sem dizer adeus. Não porque estava brava, mas porque não confiava na minha voz para não falhar. Fiquei no meu jardim, cercada por roseiras que tinham testemunhado cada momento da criação daquele menino, e senti algo estalar dentro do meu peito. Não era o meu coração. Ele ainda estava batendo. Era algo mais profundo, minha compreensão de quem eu era neste mundo. O pior não foram as palavras dele, foi a qualidade ensaiada delas, a forma como ele claramente havia praticado aquele discurso com Silvia. Eles tinham me discutido como se eu fosse um problema a ser administrado, um constrangimento a ser escondido. Pensei em ligar para a irmã dele, Eliana, mas me contive. Se Marcelo se sentia assim, o que Eliana pensava? Há quanto tempo meus filhos estavam desconfortáveis comigo, me tolerando por dever em vez de amor? Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de chá que esfriava em minhas mãos. A casa parecia enorme ao meu redor, cada cômodo ecoando memórias de filhos que não me queriam mais em suas vidas. Olhei para as fotos cobrindo a geladeira. Fotos de formatura, de casamento, netos que eu via 2 vezes por ano se tivesse sorte. E percebi algo profundo. Eu tinha passado 38 anos sendo mãe de Marcelo, 25 anos sendo mãe de Eliana, e em algum lugar no caminho, eu havia esquecido como ser Regina. A mulher que havia sido voluntária na casa de apoio todos os sábados por 15 anos. A mulher que mantinha um jardim que os vizinhos paravam para admirar. A mulher que podia contar histórias sobre amor e sacrifício, porque as tinha vivido. Talvez Marcelo tivesse razão em uma coisa. Eu não me encaixava no mundo sofisticado dele. Mas enquanto eu estava ali no silêncio do meu próprio lar, comecei a me perguntar: por que eu estava me esforçando tanto para me espremer num espaço onde eu não era querida? Se você está assistindo a isso e já se sentiu invisível na sua própria família, saiba que você não está sozinha. Clique no botão de inscrição.
Estamos construindo uma comunidade de mulheres que entendem o que significa se reencontrar. E me diga nos comentários, de onde você está assistindo? Eu adoraria saber. Amanhã, vou contar sobre o telefonema que mudou tudo. Sobre o momento em que percebi que amor não deve ser como pedir desculpas por quem você é. As semanas que se seguiram à ligação de Marcelo me ensinaram a diferença entre estar sozinha e estar solitária. Eu estava sozinha desde que Roberto morreu, há 5 anos, mas eu nunca tinha me sentido solitária. Não com meus filhos ligando, visitando, me incluindo em suas vidas. Agora eu entendia o que era o isolamento verdadeiro. Eliana ligou 3 dias depois. Eu devia saber que não era coincidência. Oi, mãe, ela disse. Mas até aquelas 2 palavras carregavam uma distância que não estava ali antes. Eu soube que você e Marcelo tiveram uma conversa. Conversa. Como se a dispensa que meu filho me dera tivesse sido um bate-papo casual entre iguais. Ele te contou o que disse? Perguntei, me acomodando na poltrona antiga de Roberto, aquela que eu guardei porque ainda tinha um leve cheiro do pós-barba dele. Ele está preocupado com você, mãe. Nós 2 estamos. Você tem sido um pouco grudenta ultimamente, ligando demais, aparecendo nos eventos e fazendo com que girem em torno de você. Grudenta. Tentei me lembrar da última vez que liguei para Eliana. Havia sido 2 semanas atrás, num domingo à noite, só para ouvir a voz dela. Eu falei por talvez 10 minutos sobre o projeto da horta comunitária, perguntando se ela achava que a filha dela gostaria de ajudar a plantar girassóis. Quando foi que eu fiz os eventos girarem em torno de mim? Perguntei baixinho. No jantar de promoção de Marcelo, no mês passado. Você ficou falando de quando ele era pequeno, de como o pai teria orgulho. Silvia estava tentando falar da casa nova deles, e você ficava interrompendo com histórias. Eu me lembrava daquele jantar de forma diferente. Silvia vinha discutindo as reformas da casa deles. Um monólogo de 40 minutos sobre mármore italiano e louças importadas. E quando finalmente houve uma pausa, eu mencionei como Roberto teria orgulho do sucesso de Marcelo. Um comentário. Talvez 2 frases. Mas Eliana continuava, a voz assumindo o tom paciente que as pessoas usam com parentes idosos difíceis. E você aparece em todo lugar. Na festa do escritório de Marcelo, na minha reunião do Clube do Livro, nos eventos da Escola das Crianças. É como se você tivesse medo de que a gente se esqueça de você se não estiver constantemente por perto. Cada acusação parecia um pequeno corte de papel. Pensei na festa do escritório de Marcelo. Eu tinha sido convidada. A secretária dele tinha ligado especificamente para me convidar, dizendo que Marcelo queria a mãe dele lá. O Clube do Livro de Eliana tinha sido minha ideia em primeiro lugar. Eu a apresentei à metade das mulheres que o frequentavam. Os eventos da escola eram pelos meus netos, que costumavam correr para mim com entusiasmo, que costumavam implorar para eu ficar mais tempo. Eu pensei que vocês me queriam lá, eu disse, odiando o quão pequena minha voz soava. Nós queremos, mãe. Às vezes. Mas você precisa aprender sobre limites. Precisa entender que agora temos as nossas vidas, as nossas prioridades. Você não pode esperar ser o centro de tudo o tempo todo. O centro de tudo. Quando foi que eu já tinha sido isso? Quando foi que querer fazer parte da vida dos meus filhos se tornou um defeito de caráter? Depois que Eliana desligou, prometendo ligar em breve, o que ambas sabíamos que significava quando fosse conveniente para ela. Sentei na poltrona de Roberto e tentei entender quando eu tinha me tornado a vilã na história da minha própria família. Pensei na mulher que eu costumava ser. Antes da morte de Roberto, eu era ocupada com meus próprios interesses. A presidência do meu clube de jardinagem, meu trabalho voluntário, meus grupos de discussão de livros com a turma da biblioteca. Eu dava jantares, fazia viagens de fim de semana com amigas, tinha uma vida que existia independentemente das atividades dos meus filhos. Mas depois que Roberto morreu, o silêncio se tornou tão avassalador, a casa parecia um mausoléu, e as vidas dos meus filhos se tornaram meus salva-vidas. Quando Marcelo ligava para me convidar para algum lugar, eu dizia sim imediatamente. Quando Eliana mencionava um evento, eu limpava minha agenda. Eu pensava que estava sendo uma boa mãe, disponível e solidária. Agora percebia que eu tinha sido algo totalmente diferente, desesperada. As semanas seguintes se passaram numa névoa de distância cuidadosa. Não liguei para nenhum dos meus filhos, esperando, em vez disso, que eles me procurassem. O silêncio se estendeu,
confirmando o que eu começara a suspeitar. Eles estavam aliviados com a minha ausência. Minha geladeira, antes coberta com fotos e desenhos dos netos, começou a parecer um museu de relacionamentos que não existiam mais de forma significativa. Cada imagem me lembrava de momentos em que pensei estar criando memórias, quando, na verdade, estava impondo minha presença em pessoas que haviam se cansado de me acomodar. A parte mais difícil eram os netos. Lia, de 9 anos, ligava para mim todos os domingos há 2 anos, tagarelando sobre a escola, amigos e o livro que estava lendo. Agora, essas ligações pararam. Quando finalmente criei coragem para ligar para Eliana e perguntar, ela disse gentilmente: "Mãe, achamos melhor as crianças terem um pouco de espaço também. Elas precisam aprender independência." Independência. Aos 9 e 11 anos, meus netos precisavam de independência do amor da avó. Comecei a me ver pelos olhos dos meus filhos. Uma mulher envelhecendo, agarrada a relacionamentos que haviam evoluído naturalmente para além da sua necessidade de um lugar central. Uma mãe que não tinha aprendido a recuar, que interpretava convites como obrigações e presença como exigência. A mulher na quitanda, um lugar onde eu costumava comprar com propósito para jantares de família e festas, perguntou onde eu tinha estado. "Não a vejo comprando suas grandes compras habituais", ela disse com uma preocupação amigável. "Está tudo bem?" Percebi que estava cozinhando para uma só pessoa há semanas, comprando porções individuais de tudo, pequenos recipientes de leite que não estragariam antes que eu pudesse terminar. Meu carrinho parecia as compras de alguém que tinha desistido da ideia de que comida era feita para ser compartilhada. Só me ajustando a uma vida mais calma, eu disse a ela, o que era a verdade, mesmo que não fosse a verdade completa. Em casa, tentei preencher o silêncio com atividades. Reorganizei armários, fiz faxina profunda em cômodos que já estavam impecáveis. Cuidei do meu jardim com atenção obsessiva, mas cada tarefa parecia vazia, executada para uma plateia de uma só pessoa que estava começando a questionar seu próprio valor. O telefone de casa tocava com menos frequência. Meu calendário social, antes pontilhado com eventos dos filhos e reuniões de família, se estendia à frente como uma estrada vazia. Eu havia construído minha vida em torno de ser necessária, e agora estava descobrindo o que restava quando essa necessidade desaparecia. Mas nos momentos de silêncio, regando minhas roseiras, lendo na poltrona de Roberto, assistindo ao pôr do sol da minha janela da cozinha, comecei a sentir algo mais se agitar. Não tristeza exatamente, nem mesmo solidão. Algo mais difícil de nomear, mas mais sólido. Algo que sussurrava que talvez, apenas talvez, essa solidão forçada estivesse me oferecendo um presente que eu não sabia que precisava. Uma chance de me lembrar de quem Regina havia sido antes de se tornar apenas mãe de Marcelo e Eliana. Eu tentei mais uma vez. Deus me perdoe. Eu tentei ser a mãe que eles pareciam querer. Invisível quando inconveniente, presente quando convocada. A ligação veio numa quinta-feira. A voz de Silvia era doce como mel, com aquele tipo particular de gentileza que as pessoas usam quando precisam de algo de alguém que já desprezaram. "Regina, oi, é Silvia. Espero não estar te incomodando." Claro que ela não estava me incomodando. O que mais eu tinha para fazer ultimamente? "Marcelo e eu estamos com um pequeno problema", ela continuou. "Temos aquele baile de gala beneficente amanhã à noite. O do hospital infantil? Nossa babá desmarcou de última hora. E estávamos pensando se você estaria disponível para ficar com as crianças." Meu coração deu um salto antes que meu cérebro pudesse acompanhar. Eles precisavam de mim. Depois de semanas de silêncio, estavam me procurando. "Claro!" eu disse rapidamente. "Eu adoraria passar um tempo com Lia e Daniel. Que horas devo..." "Ah, que ótimo. Você poderia estar aqui às 6? As crianças já terão comido e devem ir para a cama por volta das 8:30. Provavelmente voltaremos bem tarde. Essas coisas costumam se estender." Nenhuma menção a jantar para mim. Nenhum convite para ficar depois e ouvir sobre a noite deles. Apenas aparecer, prestar o serviço, desaparecer quando não fosse mais necessária. Mas eu estava tão faminta por contato com minha família que afastei a pequena voz que apontava o quão ruim isso parecia. Sexta-feira à noite, cheguei ao lar impecável de Marcelo e Silvia no condomínio com uma sacola cheia de livros e quebra-cabeças, esperando tornar a noite especial para Lia e Daniel.
Eu até parei na confeitaria para pegar os biscoitos favoritos deles, aqueles com granulado colorido que Silvia geralmente proibia porque eram muito açucarados. Lia, agora com 9 anos, me cumprimentou educadamente, mas com distância. Oi, vovó Regina! Não apenas vovó, mas a distância formal que até uma criança tinha aprendido a manter. A mamãe e o papai disseram que a senhora ia nos colocar para dormir, Daniel acrescentou, a voz de 11 anos carregando uma aceitação factual que doeu mais do que a rejeição direta. A gente tem que ficar nos quartos depois das 8h30. Olhei ao redor da sala de estar que eu ajudei a decorar quando eles se mudaram. As fotos de família que antes me incluíam proeminentemente, agora mostravam principalmente Marcelo, Silvia e as crianças. Eu aparecia em apenas uma foto, enfiada no canto de uma foto de grupo do último Natal, parcialmente obscurecida pela mãe de Silvia, que tinha vindo de fora do estado para as festas. Como foi a escola esta semana? Perguntei, sentando-me no sofá que costumava ser meu lugar quando eu visitava regularmente. Normal, Lia disse, sem tirar os olhos do tablet. A gente aprendeu sobre frações em matemática, Daniel ofereceu. Mas quando tentei me aprofundar, perguntando se ele precisava de ajuda com o dever de casa, ele balançou a cabeça. O papai diz que eu devo ser mais independente. Mais independência. A palavra que se tornou um muro entre mim e meus próprios netos. Tentei ler histórias para eles, mas Lia preferiu o tempo de tela dela, e Daniel já havia terminado o livro da semana. Quando sugeri que fizéssemos algo juntos, eles me olharam com confusão genuína. A mamãe não deixa a gente cozinhar, Lia disse. Faz muita bagunça. E além disso, Daniel acrescentou com a crueldade inconsciente que as crianças possuem. A senhora provavelmente nem sabe fazer as coisas que a gente gosta. Fiquei ali sentada, cercada por crianças que mal me conheciam mais, numa casa que havia sido projetada para acomodar todos, exceto a mulher que ajudou a criar o pai deles. Os biscoitos que eu trouxe ficaram intocados na bancada. Os livros que escolhi cuidadosamente permaneceram na minha sacola. Pontualmente às 8h30, ambas as crianças anunciaram que iriam para a cama sem qualquer insistência. Escovaram os dentes, vestiram os pijamas e desapareceram em seus quartos com eficiência mecânica, sem pedidos de histórias extras, sem atrasos ou negociações. Elas tinham sido treinadas para não esperar nada da noite com a vovó Regina. Fiquei sozinha na sala de estar deles por 4 horas, esperando que Marcelo e Silvia voltassem. Eu não podia ir embora. Era responsável pelas crianças, mas não tinha o que fazer. A televisão deles estava travada com controles parentais cujo código eu não sabia. Suas estantes continham apenas revistas de decoração e periódicos de negócios. Acabei sentada em silêncio, olhando para fotos de família que me excluíam cada vez mais, sentindo-me uma intrusa no que antes parecia um segundo lar. Quando Marcelo e Silvia finalmente voltaram, já era quase 1h, e eles estavam rindo de algo que havia acontecido no baile. Pararam no meio da conversa quando me viram sentada na sala de estar escura. Ah, Silvia disse, a voz carregando uma nota de surpresa, como se tivesse esquecido que eu estava ali. Como foi? Algum problema? Nenhum problema, eu disse, pegando minha bolsa e a sacola intocada de atividades. As crianças foram anjos perfeitos. Ótimo! Marcelo disse já olhando o celular, percorrendo as mensagens que havia perdido durante a noite. Obrigada por ajudar. Foi só isso. Nenhuma pergunta sobre minha noite. Nenhum interesse em saber se eu tinha gostado de passar um tempo com meus netos. Nenhum convite para ouvir sobre o evento beneficente deles. Eu era uma prestadora de serviços que tinha se saído adequadamente e que agora podia ser dispensada. Dirigi para casa pelas ruas vazias do condomínio, passando por casas onde famílias dormiam pacificamente juntas, e percebi que acabara de experimentar a solidão mais profunda da minha vida. Não porque eu estava sozinha, mas porque fui tratada como invisível enquanto estava cercada por pessoas que deveriam me amar. O pior eram as crianças. Lia e Daniel tinham sido ensinados, sem que ninguém dissesse diretamente, que a avó deles era um inconveniente temporário, e não uma fonte permanente de amor e apoio. Eles tinham aprendido a interagir comigo educadamente, mas com distância, da mesma forma que eram treinados para se comportar com estranhos. Quando foi que me tornei uma estranha para meus próprios netos?
Quando foi que minha presença em suas vidas foi reduzida a babá de emergência e visitas por obrigação? Naquela noite, deitada na minha casa vazia, encarei o teto e finalmente admiti para mim mesma o que eu estava evitando. Meus filhos não me queriam em suas vidas. Eles me toleravam quando necessário, me utilizavam quando conveniente, mas tinham superado a necessidade ou o desejo do meu amor. E a percepção mais devastadora de todas era que eles pareciam mais felizes sem mim. Pela primeira vez em semanas, eu não chorei. As lágrimas eram pelo relacionamento que eu pensei que tínhamos. Agora eu estava de luto por algo mais profundo, minha compreensão do meu próprio valor neste mundo. Se as pessoas que eu mais amava não valorizavam minha presença, o que isso dizia sobre quem eu me tornei? Mas enquanto eu estava ali na escuridão, outra coisa começou a surgir. Uma voz pequena e silenciosa que sussurrou: talvez a felicidade deles sem mim diga mais sobre eles do que sobre você. Era a primeira vez em meses que eu questionava a narrativa deles, em vez de aceitá-la como verdade. O convite chegou numa terça-feira, entregue pelo correio com a caligrafia cuidadosa de Silvia. Você está convidada para celebrar o 11º aniversário de Daniel, anunciava em letras azuis alegres, completas com balões de desenho animado e chapéus de festa. Eu o segurei por um longo tempo, este convite formal para a festa de aniversário do meu próprio neto, como se eu fosse uma vizinha que poderia ou não comparecer, em vez da avó que havia estado presente em todos os aniversários da vida dele até então. A festa estava marcada para sábado, às 2 horas da tarde. Serão servidos lanches leves, o convite observava, e na parte inferior, em letras menores, presentes são apreciados, mas não esperados. Não esperados. Da avó dele. Como se minha presença sozinha não fosse contribuição suficiente, e minha ausência também não faria falta. Coloquei o convite na bancada da minha cozinha e o encarei por 3 dias. A cada manhã, eu fazia meu café e olhava para aqueles balões alegres, tentando decidir o que aquele pedaço de papelão representava. Era um ramo de oliveira? Um teste? Ou simplesmente uma obrigação que eles se sentiam compelidos a cumprir? Na sexta-feira à noite, tomei minha decisão. Eu não iria. A percepção me surpreendeu com sua clareza. Pela primeira vez em meses, eu não estava agonizando sobre como me tornar mais aceitável para minha família. Eu não estava pensando no que deveria vestir, qual presente atingiria o equilíbrio certo entre generoso e apropriado, quais histórias eu deveria evitar contar, qual versão de mim mesma eu deveria apresentar. Eu simplesmente não queria passar meu sábado sendo tolerada. Sábado à tarde, enquanto a festa de Daniel presumivelmente estava em andamento, fiz algo que não fazia há anos. Levei a mim mesma para um passeio. Dirigi até o Jardim Botânico do outro lado da cidade. Comprei um café com leite caro e passei 2 horas caminhando entre flores que existiam puramente por sua própria beleza, sem precisar justificar sua presença para ninguém. Sentei-me num banco perto do roseiral e observei outras famílias passarem. Avós empurrando carrinhos de bebê, adolescentes acompanhando seus pais de má vontade, casais idosos caminhando lentamente de mãos dadas. Dinâmicas familiares normais que não exigiam navegação cuidadosa ou constante autoedição. Meu celular vibrou uma vez por volta das 3h30. Uma mensagem de Eliana. Onde você está? Daniel não para de perguntar pela vovó. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo, sentindo algo que nunca havia experimentado em relação aos meus filhos. Indiferença. Não raiva, nem mágoa, apenas uma profunda falta de energia para o drama que eles tinham criado em torno da minha presença. Eu digitei de volta. Espero que ele tenha um dia maravilhoso. Então desliguei meu telefone. Naquela noite, quando Marcelo ligou, eu não atendi. A mensagem de voz que ele deixou foi uma obra-prima de agressão passiva disfarçada de preocupação. Mãe, ficamos desapontados por você ter perdido a festa de Daniel. Ele estava realmente ansioso para te ver. Eu não entendo por que você simplesmente não apareceu sem ligar. Isso não é típico de você. Silvia se esforçou para te incluir. E, francamente, foi constrangedor ter que dar desculpas pela sua ausência. Por favor, me ligue de volta para que possamos descobrir o que está acontecendo. O que está acontecendo? Pensei enquanto deletava a mensagem sem retornar à ligação.
é que eu finalmente ouvi o que vocês estavam me dizendo há meses. Vocês não me querem lá. Então, eu não estava lá. As ligações continuaram por vários dias. Eliana deixou mensagens cada vez mais frustradas, começando com preocupação gentil e escalando para a irritação mal disfarçada. Mãe, isso é ridículo. Você está agindo como uma criança. Daniel está perguntando por que a vovó não o ama mais. Como eu devo explicar isso? Mas eu tinha ido além das explicações. Cada dia de silêncio que passava parecia como se eu estivesse tirando um casaco pesado que usava há meses. A ansiedade constante sobre se eu era bem-vinda, se estava dizendo as coisas certas, se estava ocupando muito espaço nas conversas. Tudo isso simplesmente evaporou. Comecei a redescobrir minha casa. Realmente vê-la pela primeira vez desde que Roberto morreu. A sala de estar tinha uma luz matinal linda que eu nunca tinha notado, porque estava muito ocupada mantendo-a perfeita para possíveis visitas de filhos que vinham apenas por dever. A cozinha tinha espaço para projetos que eu havia abandonado porque estava sempre cozinhando para os outros, ou mantendo-a disponível para reuniões de família que não pareciam mais naturais. Peguei meus materiais de pintura do armário onde estavam juntando poeira há 5 anos. Roberto havia montado um pequeno estúdio para mim no quarto de hóspedes, e eu parei de usá-lo após a morte dele porque parecia egoísta buscar hobbies quando eu deveria estar focada em manter conexões com meus filhos em luto. Agora eu entendi que o meu luto e o luto deles eram coisas inteiramente diferentes. Eles perderam o pai e tinham um ao outro para conforto. Eu perdi meu marido e minha identidade como metade de um casal, e em vez de lidar com essa perda, tentei me reconstruir como uma parte essencial de suas vidas. A pintura que comecei naquela semana não foi planejada ou considerada. Ela surgiu de algum lugar dentro de mim que estava esperando pacientemente por atenção. Pinceladas largas de azul e dourado, cores que não tinham nada a ver com decorar minha casa para a aprovação dos outros e tudo a ver com a aparência da luz de outono através da janela da minha cozinha às 4 da tarde. Pela primeira vez em meses, as horas passavam sem que eu checasse meu celular. Eu não calculava fusos horários para descobrir quando seria apropriado ligar para Eliana. Eu não ensaiava conversas, nem me preocupava se tinha dito algo errado em nossa última interação. Eu estava simplesmente presente na minha própria vida. Numa quinta-feira à noite, exatamente uma semana após a festa de Daniel, tomei uma decisão que teria aterrorizado a mulher que eu era há apenas alguns dias. Dirigi até a quitanda e comprei ingredientes para um jantar. Não para os meus filhos, que deixaram claro que minha hospitalidade não era particularmente valorizada, mas para mim e para quem pudesse apreciar um convite para compartilhar uma refeição com alguém que estava redescobrindo o prazer de cozinhar, para pessoas que realmente queriam estar ali. Liguei para Margarida, do meu antigo clube do livro, aquele que eu parei de frequentar, porque conflitava com estar disponível para obrigações familiares. Vou receber algumas pessoas para jantar sábado à noite, eu disse a ela. Você gostaria de se juntar a nós? Regina, o prazer dela foi imediato e genuíno. Não te vejo há meses. Claro que eu adoraria ir. Quem mais estará lá? Percebi que ainda não tinha uma resposta para essa pergunta, mas pela primeira vez na memória recente, isso parecia um problema empolgante de resolver, em vez de uma fonte de ansiedade. Ainda estou resolvendo isso, admiti. Mas estou cozinhando carne de panela e fazendo aquele bolo de chocolate que eu costumava levar para as reuniões do Clube do Livro. Aquele com recheio de framboesa? Ah, meu Deus, sim! O que posso levar? Enquanto eu desligava o telefone, senti algo que não experimentava há meses. Antecipação. Não energia nervosa sobre se eu diria as coisas certas ou ocuparia muito espaço, mas excitação genuína por passar uma noite com alguém que queria estar na minha companhia. Meus filhos podiam manter a distância cuidadosa deles, a tolerância educada, as interações calculadas. Eu tinha terminado de competir por espaço em vidas que haviam se tornado pequenas demais para acomodar a plenitude de quem eu sempre fui. Mas eles não sabiam o que eu havia mantido o tempo todo. A mulher que eu fui antes de esquecer que o amor não deveria exigir que eu desaparecesse. O jantar aconteceu numa noite fria de outubro, que me lembrou por que me apaixonei por esta casa 27 anos atrás. A sala de jantar que eu mal usava desde a morte de Roberto ganhou vida com conversas, risos e o tipo de calor fácil que acontece quando as pessoas realmente querem estar juntas.
Margarida trouxe sua irmã Joana, que havia se mudado recentemente de volta para a cidade após o divórcio. Carla, do clube de jardinagem, veio com pãezinhos caseiros e histórias sobre seu último trabalho voluntário com programas de alfabetização. Susana, minha vizinha que vinha me checando silenciosamente há meses, chegou com flores de seu próprio jardim e uma garrafa de vinho que abrimos imediatamente. Enquanto estávamos sentadas ao redor da minha mesa, aquela que eu havia polido inúmeras vezes para reuniões de família onde eu me sentia uma convidada na minha própria casa, percebi que estava rindo. Rindo de verdade, não as respostas cuidadosas e medidas que eu tinha aperfeiçoado para as visitas dos meus filhos. Regina, essa carne de panela está incrível, Joana disse, pegando a segunda porção sem hesitar. Você vai ter que compartilhar a receita. Da minha avó, eu disse a ela. Ela costumava dizer que o segredo era cozinhar em fogo baixo e devagar, mas eu acho que o segredo de verdade era que ela colocava amor em tudo que fazia. Assim como este bolo de chocolate, Carla acrescentou, saboreando mais uma mordida. Este é o tipo de sobremesa que faz você entender por que as pessoas costumavam se reunir em torno de mesas de família todos os domingos. Mesas de família. A frase poderia ter me atingido um mês atrás, mas sentada ali com mulheres que escolheram passar a noite comigo, parecia um presente. Era assim que a reunião deveria ser: fácil, natural, apreciada. Eu não recebo visitas há tanto tempo, admiti. Eu tinha esquecido o quanto eu gosto. Bem, nós não esquecemos o quanto gostamos da sua companhia, Margarida disse com firmeza. Você sumiu de nós por um tempo. Sentimos sua falta. Elas sentiram minha falta. Não da minha utilidade ou da minha disponibilidade para a conveniência delas, mas da minha presença real em suas vidas. O conceito parecia revolucionário depois de meses me sentindo um inconveniente para as pessoas que deveriam me amar mais. Depois que todos foram embora, sentei-me na minha cozinha com o último copo de vinho, cercada por louças que esperariam até amanhã, e o calor persistente da conexão genuína. A casa parecia diferente, não vazia, mas pacífica. Cheia de boas lembranças em vez de ecoar rejeição. Caminhei pelos cômodos que eu vinha vendo pelos olhos dos outros por muito tempo. A sala de estar com seus móveis confortáveis que Marcelo sempre criticou como datados. O corredor forrado com fotos de viagens que Roberto e eu fizemos. Aventuras sobre as quais meus filhos sempre pareciam impacientes para ouvir. O escritório onde eu guardava meus livros, minha correspondência com velhos amigos, as partes de mim mesma que não giravam em torno de ser mãe ou avó de alguém. Na mesa de Roberto, minha mesa agora, lembrei a mim mesma, encontrei a carta que eu estava evitando há 3 anos. Aquela do Programa de Voluntariado Sênior, PVS, convidando-me a me candidatar ao Programa de Voluntariado em Moçambique. Educadores e profissionais experientes com mais de 50 anos eram necessários para programas de alfabetização. O prazo de inscrição havia passado meses atrás, mas vê-lo novamente despertou algo que eu pensei estar morto. Eu fui professora por 32 anos antes de me aposentar para cuidar de Roberto durante sua doença. Eu amei aquele trabalho. Amei ver os alunos descobrirem suas próprias capacidades. Amei o desafio diário de tornar o aprendizado acessível e empolgante. Depois que Roberto morreu, meus filhos me desencorajaram de buscar qualquer trabalho voluntário que me tirasse de estar disponível para eles. Você precisa se concentrar em você, mãe. Eliana havia dito quando eu mencionei a possibilidade de dar aulas particulares no centro comunitário. Não assuma muita responsabilidade agora. Mas e se assumir responsabilidade fosse exatamente o que eu precisava? E se ser útil a pessoas que valorizassem minhas contribuições fosse como eu me curaria, em vez de ficar sentada na minha casa vazia esperando por telefonemas que nunca vinham? Peguei meu laptop e comecei a pesquisar. Havia programas de alfabetização na minha própria cidade que precisavam de voluntários. Grupos ambientais procurando pessoas com experiência em ensino para desenvolver materiais educativos. Um programa de mentoria sênior que combinava adultos mais velhos com jovens saindo de abrigos. Pela primeira vez em meses, senti-me animada com o futuro em vez de aprisionada por ele. Na manhã seguinte, liguei para o centro de alfabetização no centro. A mulher que atendeu, Dona Patrícia, soou genuinamente encantada com minha consulta. Estamos sempre à procura de tutores qualificados, ela disse calorosamente.
Com sua formação em ensino, a senhora seria perfeita para o nosso programa de educação de adultos. Muitos de nossos alunos são pessoas que não tiveram a chance de terminar seus estudos quando eram mais jovens. Eles são incrivelmente motivados e precisam de instrutores pacientes e experientes que entendam que o aprendizado não termina aos 18. Alunos que queriam estar ali, que apreciavam a oportunidade de aprender, que viam minha experiência como um trunfo, em vez de algo a ser tolerado ou administrado. Agendei uma entrevista para a semana seguinte. Naquela tarde, fiz algo que não fazia desde antes de Roberto morrer. Dirigi até o viveiro e comprei bulbos. Não para um jardim que precisava impressionar visitantes, mas pelo simples prazer de saber que, na primavera, haveria açafrões e narcisos brotando do solo, independentemente de quem estivesse lá para vê-los florescer. Enquanto eu me ajoelhava no meu quintal, minhas mãos fundo na terra rica que esperava pacientemente por minha atenção, pensei na mulher que eu havia sido antes que o luto e a solidão me convencessem de que meu valor dependia inteiramente do quanto meus filhos precisavam de mim. Eu era alguém que planejava jardins para uma beleza que emergiria muito depois do plantio. Alguém que acreditava na gratificação adiada e na satisfação de um trabalho que servia a um propósito maior. Alguém que entendia que o crescimento acontecia lentamente sob a superfície, de maneiras que nem sempre eram imediatamente visíveis. Meu celular vibrou com uma mensagem de Eliana. Mãe, Marcelo e eu estamos preocupados com você. Você não tem retornado às ligações. Podemos agendar um horário para conversar esta semana? Um horário para conversar. Como se minha disponibilidade precisasse ser agendada agora que eu havia parado de largar tudo para acomodar a conveniência deles. Olhei para a mensagem por um longo momento, minhas mãos ainda cobertas de terra, cercada pela evidência do meu investimento num futuro sobre o qual eles nada sabiam. 6 meses atrás, aquela mensagem teria me mandado para uma espiral de ansiedade. Eu teria ligado de volta imediatamente, pedindo desculpas pela minha ausência, ansiosa para tranquilizá-los de que eu não iria a lugar nenhum, de que eu estaria sempre disponível sempre que eles decidissem ter tempo para mim. Agora eu sentia algo inteiramente diferente. Calma, eu digitei de volta. Estou bem, ocupada com alguns projetos novos. Ligo quando estiver livre. Então, desliguei meu telefone e voltei para meus bulbos. Não era mais dor, era clareza. O tipo que surge quando você para de tentar se encaixar em espaços que nunca foram projetados para te segurar confortavelmente, quando você se lembra que seu valor não é determinado pelo quanto as outras pessoas precisam de você, mas pelo quanto você tem a oferecer àqueles que podem reconhecê-lo. Por muitos meses, eu vinha me medindo pelo interesse cada vez menor dos meus filhos na minha presença. Agora eu estava começando a entender que a capacidade deles de me apreciar dizia mais sobre as limitações da visão deles do que sobre o meu valor como pessoa. Eu ainda era a mãe deles. Eu sempre os amaria. Mas eu também era Regina, uma mulher com interesses, capacidades e contribuições que se estendiam muito além do papel que eles me atribuíram em suas vidas cuidadosamente organizadas. A terra estava rica e escura entre meus dedos, cheia de potencial que se manifestaria em seu próprio tempo, de acordo com seus próprios ritmos naturais. Assim como eu, ela estava esperando o momento certo para florescer novamente. E a primavera, percebi com uma satisfação que vinha de algum lugar profundo no meu peito, seria magnífica. A ligação veio numa quarta-feira de manhã em novembro, 3 semanas depois de eu ter começado meu trabalho voluntário no centro de alfabetização. Eu estava revisando planos de aula para meus alunos adultos quando o telefone tocou, exibindo um número que eu não reconheci. Senhora Regina Pereira? A voz era profissional, cortês. Aqui é Juliana Vasconcelos, da Peterson & Associados. Somos o escritório de advocacia que está lidando com assuntos do espólio de seu falecido marido. Eu pousei minha xícara de café com cuidado. O espólio de Roberto havia sido resolvido anos atrás. Ou assim eu pensava. Sinto muito, mas acho que pode haver alguma confusão. Os assuntos do meu marido foram tratados pelo nosso advogado de família quando ele faleceu. Sim, senhora. Isso está correto para o espólio principal. No entanto, temos administrado um fundo fiduciário separado que o Sr. Roberto estabeleceu em 2018. De acordo com os termos que ele definiu,
Fomos instruídos a contatá-la 5 anos após a morte dele, se certas condições fossem cumpridas. 5 anos. Havia sido exatamente 5 anos e 2 meses desde que Roberto morreu. Que tipo de fundo? Perguntei, embora algo profundo no meu peito já soubesse que aquela conversa mudaria tudo. Eu prefiro discutir os detalhes pessoalmente, se possível. O Sr. Roberto foi muito específico sobre como essa informação deveria ser comunicada. A senhora estaria disponível para vir ao nosso escritório esta semana? Eu me vi concordando em me encontrar na sexta-feira à tarde, minha mente girando com perguntas que Roberto aparentemente antecipou que eu faria. Ele sempre foi um planejador, sempre pensando 3 passos à frente, mas um fundo fiduciário secreto, estabelecido 3 anos antes de sua morte, programado para ser ativado agora? Os 2 dias seguintes se passaram numa estranha suspensão de normalidade. Eu cumpri minhas rotinas, ensinando no centro de alfabetização, cuidando do meu jardim, preparando-me para a reunião do Clube do Livro que eu receberia na semana seguinte. Mas por baixo de tudo corria uma corrente elétrica de antecipação. Quinta-feira à noite, Eliana ligou. Pela primeira vez em semanas, atendi imediatamente. Mãe, finalmente! Tentamos te contatar por dias. Marcelo e eu queremos te levar para jantar neste fim de semana. Achamos que precisamos esclarecer tudo o que tem acontecido. Esclarecer. Como se o problema fosse um simples mal-entendido, em vez de meses sendo feita para me sentir indesejada na minha própria família. Este fim de semana está ocupado para mim, eu disse, surpreendendo a nós duas com o quão natural a recusa soou. Talvez na próxima semana. Ocupada? Mãe, o que você poderia possivelmente estar? Eliana se conteve, mas não rápido o suficiente. A implicação pairou entre nós. O que alguém como eu, alguém que os filhos tinham deixado claro que não era mais central para nenhum evento importante, poderia possivelmente ter para fazer? Tenho um compromisso sexta-feira à tarde, Clube do Livro sábado à noite, e domingo estou ajudando uma das minhas alunas a se preparar para o exame de ensino médio. O silêncio se estendeu o suficiente para eu me perguntar se a ligação havia caído. Alunas? Eliana finalmente perguntou. Que alunas? Estou dando aulas particulares para adultos no centro de alfabetização. É um trabalho incrivelmente recompensador. Essas pessoas estão tão determinadas a melhorar suas vidas, a obter a educação que perderam quando eram mais jovens. Ontem, minha aluna Maria finalmente leu seu primeiro livro completo. Ela chorou quando terminou. Você está trabalhando de novo? Voluntariando. Mas sim, estou ensinando de novo. Isso me lembra o quanto eu amava, o quanto eu era boa nisso. Outra pausa. Eu podia quase ouvir Eliana recalibrando, tentando encaixar essa informação em sua narrativa de sua mãe como alguém que precisava ser administrada, em vez de alguém que era perfeitamente capaz de gerenciar sua própria vida. Bem, isso é... Bom, mãe, eu acho. Mas nós realmente precisamos conversar. As coisas têm estado estranhas entre nós. E Silvia acha? Silvia acha o quê? A pergunta saiu mais áspera do que eu pretendia. Mas eu estava subitamente cansada de ouvir o que Silvia achava sobre meu relacionamento com meus próprios filhos. Ela acha que talvez você esteja passando por algum tipo de reação de luto tardia, se afastando da família, tomando decisões impulsivas. Ela conhece um terapeuta que se especializa em... Eu desliguei. Não com raiva, nem dramaticamente. Eu simplesmente apertei o botão vermelho e continuei a preparar meus planos de aula para o dia seguinte. A velha Regina teria ligado de volta imediatamente, pedindo desculpas pela desconexão, ansiosa para resolver as coisas. Esta Regina havia aprendido que algumas conversas não valiam a pena ser tidas. Meu celular vibrou com mensagens de texto pelo resto da noite. Eliana, depois Marcelo, depois Eliana de novo. Eu li todas, mas não respondi. Eles podiam esperar até depois da minha reunião com a advogada, até que eu entendesse o que Roberto havia planejado, até que eu tivesse todas as informações de que precisava para tomar decisões sobre o meu futuro. Sexta-feira à tarde, vesti-me cuidadosamente com o terninho azul marinho que eu tinha usado no funeral de Roberto, aquele que me fazia sentir como a mulher profissional que eu era, antes que o luto me convencesse a me encolher o suficiente para caber nas ideias dos outros sobre quem eu deveria me tornar. A Peterson, em Associados, ocupava um edifício de esquina discreto no centro histórico.
o tipo de lugar que sugeria discrição e pensamento de longo prazo. Juliana Vasconcelos me encontrou numa sala de conferências com janelas com vista para a rua arborizada, onde eu costumava levar Marcelo e Eliana para alimentar os patos na fonte. Ela era mais jovem do que eu esperava, com olhos gentis e a maneira de alguém que havia entregado notícias maravilhosas e terríveis a pessoas sentadas na cadeira que eu agora ocupava. Senhora Pereira, obrigada por ter vindo. Quero começar dizendo que seu marido falava da senhora com tremendo amor e respeito quando trabalhamos juntos neste fundo fiduciário. Tudo o que ele fez foi projetado para protegê-la e prover para a senhora. Ela abriu uma pasta grossa e retirou documentos que pareciam muito mais complexos do que qualquer coisa que Roberto e eu já havíamos discutido. Em 2018, o senhor Roberto veio ao nosso escritório com uma preocupação específica. Ele estava preocupado com o que aconteceria com a senhora se os filhos dele, seus enteados tecnicamente, embora ele sempre se referisse a eles como seus filhos também, se eles não fornecessem o apoio emocional e prático que a senhora merecia após a morte dele. Enteados. Eu quase tinha esquecido que Marcelo e Eliana não eram meus biologicamente. Eu os criei desde os 12 e 7 anos quando Roberto e eu nos casamos. Os amei tão completamente quanto qualquer mãe poderia. Eles me chamavam de mãe desde o início, e eu nunca pensei neles como outra coisa senão meus próprios filhos. Ele estava particularmente preocupado, Juliana continuou gentilmente, com comentários que ele havia escutado sobre os sentimentos deles em relação ao seu papel nas vidas deles à medida que se tornaram adultos. A sala pareceu ficar muito quieta ao nosso redor. Roberto sabia. De alguma forma, 3 anos antes de morrer, ele havia sentido o que me aconteceria. O fundo fiduciário que ele estabeleceu contém vários componentes. Primeiro, um componente financeiro substancial que fornecerá à senhora independência completa. Segundo, uma carta detalhada que ele escreveu especificamente para este momento. E terceiro, instruções para certas ações que ele queria que fossem tomadas se os medos dele sobre o tratamento dado à senhora se provassem justificados. Ela deslizou um envelope selado sobre a mesa. Meu nome estava escrito nele com a caligrafia familiar de Roberto, junto com as palavras: para Regina, quando ela se lembrar de quem ela era destinada a ser. Olhei para o envelope, sentindo algo mudar dentro do meu peito como a primeira rachadura no gelo no final de um longo inverno. Senhora Pereira, seu marido amou a senhora o suficiente para planejar um futuro onde a senhora pudesse precisar se lembrar do seu próprio valor. Ele queria que a senhora soubesse que alguém via seu valor, mesmo que outros falhassem em reconhecê-lo. Fora da janela, a luz de novembro começava a desaparecer, e em algum lugar da cidade, meus filhos estavam provavelmente discutindo meu comportamento estranho e planejando intervenções para problemas que existiam apenas em sua compreensão limitada de quem eu sempre fui. Mas aqui, segurando a carta de Roberto, cercada por documentos legais que provavam que alguém me amou o suficiente para proteger meu futuro, mesmo de além-túmulo, senti algo que não experimentava há meses. Não apenas clareza, mas poder. O tipo que vem de ser verdadeiramente vista e valorizada. O tipo que muda tudo sobre como você se move pelo mundo. Olhei para Juliana Vasconcelos e sorri. Eu acho que é hora de eu me lembrar. Ali, a carta de Roberto sentada no meu carro do lado de fora do escritório de advocacia. O vento de novembro chacoalhando as janelas, enquanto as palavras dele desvendavam tudo o que eu pensava saber sobre minha família. Minha queridíssima Regina, começava. Se você está lendo isto, significa que 5 anos se passaram desde a minha morte, e temo que minhas preocupações sobre Marcelo e Eliana se provaram justificadas. Espero estar errado, mas me preparei para a possibilidade de não estar. Eu quero que você saiba que eu os observei nestes últimos anos. Realmente os observei, e vi coisas que partiram meu coração. A maneira como falavam de você quando pensavam que eu não estava ouvindo. A dispensa casual de sua inteligência, suas contribuições, seus sentimentos. A suposição de que, uma vez que eu me fosse, você naturalmente desapareceria no fundo de suas vidas. Você não é a mãe biológica deles, embora você tenha sido mais mãe para eles do que a própria mãe biológica jamais foi. Mas percebi que eles nunca a viram de verdade como família. Você era a esposa de Roberto,
alguém que toleravam porque me amavam. Agora que eu me fui, eles se sentem livres para lhe mostrar exatamente o quão pouco você significou para eles. O fundo fiduciário que estabeleci lhe dará completa independência financeira. A casa é sua, livre de ônus. Eu silenciosamente paguei a hipoteca no ano passado e transferi a escritura apenas para o seu nome. Há dinheiro suficiente para você viver confortavelmente pelo resto de sua vida, para viajar, para buscar quaisquer sonhos que você deixou de lado para cuidar de mim e dos meus filhos. Mas o mais importante, Regina, eu preciso que você se lembre de quem você era quando eu me apaixonei por você. Você era magnífica, forte, inteligente, apaixonada por ensinar, por fazer a diferença. Você tinha opiniões, sonhos, uma vida que era inteiramente sua. Não deixe que a incapacidade deles de ver seu valor a convença de que você não tem nenhum. Você merecia melhor deles. Você merecia gratidão, respeito, amor. Se eles não puderam lhe dar isso, isso diz tudo sobre o caráter deles e nada sobre o seu valor. Viva, minha querida. Viva plenamente e sem pedir desculpas. Você ganhou esse direito. Todo o meu amor, Roberto. PS. Eu instruí Juliana a contatar Marcelo e Eliana se você optar por fazê-lo. Eles saberão exatamente o quanto devem suas vidas confortáveis à mulher que desprezaram. Às vezes, as pessoas precisam entender o custo de sua crueldade. Fiquei sentada naquele estacionamento por 20 minutos, lendo a carta 3 vezes, sentindo algo enorme mudar dentro do meu peito. Não apenas compreensão, mas clareza completa sobre o que tinha acontecido comigo e por quê. Quando finalmente dirigi para casa, havia 2 carros na minha garagem, o BMW prateado de Marcelo e o SUV branco de Eliana. Eles estavam esperando na minha varanda da frente, parecendo crianças chamadas à sala do diretor, sem saber se estavam encrencadas ou se eu estava. Eu caminhei pelo meu próprio caminho da frente, meu caminho para minha casa que eu possuía completamente, e olhei para aqueles 2 adultos que passaram meses me fazendo sentir pequena na minha própria vida. Precisamos conversar, mãe, Marcelo disse, levantando-se enquanto eu me aproximava. Eliana me contou sobre sua ligação ontem. Esse comportamento não é típico de você. Você está certo, eu disse, destrancando minha porta da frente. Não é típico da eu que vocês estão acostumados. Entrem. Na minha sala de estar, na minha casa, a qual eles não tinham direito algum, tomei uma decisão que teria me aterrorizado 6 meses atrás. Eu tenho algo para contar a vocês 2, eu disse, permanecendo em pé, enquanto eles se ajeitavam desconfortavelmente no meu sofá. Eu soube de algumas coisas interessantes hoje sobre o planejamento de espólio do pai de vocês. Eliana trocou um olhar com Marcelo. Que tipo de coisas? Eu peguei os extratos bancários que Juliana havia me dado, documentos mostrando contas que eu nunca soubera que existiam. Parece que o pai de vocês deixou tudo para mim. A casa, os investimentos, as apólices de seguro de vida que vocês pensavam que seriam divididas entre nós 3. Tudo, cada centavo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Isso é impossível, Marcelo disse finalmente. O pai nunca faria. O pai de vocês sabia exatamente o que estava fazendo. Ele também me deixou uma carta explicando o porquê. Eu não lhes mostrei a carta, mas citei as partes que importavam. Ele sabia como vocês realmente se sentiam a meu respeito. Ele ouviu as coisas que vocês disseram quando pensavam que ele não estava escutando. O rosto de Eliana empalideceu. Mãe, nós nunca... Não. A palavra saiu mais áspera do que eu pretendia, mas eu já havia superado a preocupação com o conforto deles. Não mintam mais para mim. Eu sei o que eu tenho sido para vocês nestes últimos meses. Uma obrigação, um constrangimento. Alguém a ser administrado e tolerado. Isso não é justo, Marcelo protestou, mas sua voz não tinha convicção. Não é? Quando foi a última vez que algum de vocês me ligou só para ouvir minha voz? Quando foi a última vez que vocês me convidaram para algum lugar porque queriam minha companhia e não porque precisavam da minha ajuda? Quando foi que vocês começaram a me tratar como uma estranha em suas vidas? Nenhum deles respondeu. Eu criei vocês. Continuei, minha voz firme apesar da magnitude do que eu estava dizendo. Desde os 12 e 7 anos de idade, eu fui a todas as peças escolares, todas as reuniões de pais e mestres,
todos os jogos de futebol. Eu ajudei com o dever de casa, sequei lágrimas, celebrei cada conquista. Eu os amei tão completamente quanto qualquer mãe poderia amar seus filhos. E nós também te amamos, Eliana disse baixinho. Não, vocês não amam. Vocês amam a ideia de mim, a avó conveniente, a babá de emergência, a mulher que desaparece quando é inconveniente e aparece quando é necessária. Mas vocês não me amam. Vocês nem sabem quem eu sou. A verdade dessas palavras se instalou sobre nós como poeira após uma explosão. A mulher que vocês vêm tratando como um fardo foi uma professora respeitada por 32 anos. A mulher por quem vocês se envergonharam tem pós-graduação em educação e passou a carreira ajudando crianças a descobrir seu potencial. A mulher que vocês vêm tentando administrar tem apoiado programas de alfabetização de adultos, mentorado jovens professores, contribuído para a comunidade de maneiras que vocês nunca se deram ao trabalho de aprender. Marcelo se ajeitou desconfortavelmente. Nós sabemos que você é realizada, mãe. Nós nunca dissemos o contrário. Vocês nunca disseram nada. Quando as pessoas perguntam sobre sua família em seus jantares elegantes, vocês mencionam sua madrasta, a professora? Ou vocês apenas falam sobre suas carreiras de sucesso e pulam a mulher que ajudou a torná-las possíveis? A pergunta pairou no ar entre nós, sem resposta porque todos nós sabíamos a verdade. Aqui está o que vai acontecer, eu disse, sentindo-me mais no controle da minha própria vida do que em anos. Eu terminei de tentar me encaixar no pequeno espaço que vocês fizeram para mim em suas vidas. Eu terminei de ser grata por migalhas de atenção e tolerância. Eu terminei de pedir desculpas por ocupar espaço no mundo. O que isso significa? Eliana perguntou, e pela primeira vez em meses, ela parecia realmente querer ouvir minha resposta. Significa que estou vivendo minha vida para mim agora. Vocês são bem-vindos para fazer parte dela se puderem me tratar com o respeito e o carinho genuíno que as famílias deveriam compartilhar. Mas eu não serei mais a avó de conveniência de vocês. Eu não serei mais a solução de emergência de vocês. E eu definitivamente não serei mais o projeto de vocês para administrar. Caminhei até a porta da frente e a segurei aberta. Eu amo vocês dois. Eu sempre amarei. Mas eu também me amo. E é hora de eu começar a agir como tal. Eles foram embora sem discutir, provavelmente atordoados demais para processar o que acabara de acontecer. Enquanto seus carros desapareciam pela minha rua, percebi algo profundo. Eu não estava brava. Eu não estava magoada. Eu estava livre. Pela primeira vez em 5 anos, eu estava exatamente onde eu pertencia, na minha própria vida, fazendo minhas próprias escolhas, responsável apenas por mim mesma e pelas pessoas que valorizavam o que eu tinha a oferecer. A casa parecia diferente ao meu redor, não vazia, mas espaçosa, cheia de possibilidades em vez de ecoar rejeição. Eu tinha trabalho a fazer, jardins para plantar, alunos para ensinar, amigos para receber. Eu tinha uma vida para viver que pertencia inteiramente a mim, e eu estava finalmente pronta para vivê-la. 6 meses depois, eu estava no meu jardim quando a carta chegou. A primavera tinha chegado cedo naquele ano, e meus bulbos estavam florescendo exatamente como eu havia planejado. Ondas de açafrões roxos dando lugar a narcisos amarelos brilhantes, com tulipas esperando sua vez no solo que aquecia. Eu quase não reconhecia a caligrafia de Eliana no envelope. Haviam-se passado 4 meses desde a última vez que conversamos. 4 meses desde que eles testaram minha determinação com mensagens cuidadosamente elaboradas para me fazer sentir culpada por escolher minha própria paz em vez da conveniência deles. A carta tinha 3 páginas, escrita no papel timbrado caro de Eliana, o tipo que ela usava para correspondência formal. Querida mãe, começava. Tenho tentado escrever esta carta por semanas e continuo recomeçando porque nada que eu diga parece adequado para o quão errados nós estávamos. A mãe de Silvia estava visitando no mês passado e, durante o jantar, ela perguntou sobre a senhora. Silvia começou a explicar por que não havíamos muito mais, como a senhora tinha se tornado difícil e exigente. E Dona Cássia a interrompeu no meio da frase. Você está falando da mulher que criou você? Ela perguntou. A professora que ajudou a pagar a faculdade de Direito de Marcelo? Aquela que cuidou do seu pai durante a doença dele e nunca reclamou do fardo?
Nós percebemos que Silvia nunca tinha contado à mãe dela a verdade sobre quem a senhora era para nós, sobre tudo o que a senhora sacrificou para nos ajudar a nos tornarmos as pessoas que somos. Na versão de Silvia, a senhora era apenas a esposa do pai, alguém que tinha ficado mais tempo do que deveria em nossas vidas. Dona Cássia olhou para nós como se fôssemos estranhos. Ela disse: "Na minha família, a gente chama uma mulher dessas de a espinha dorsal de tudo de bom que nos aconteceu. Como vocês a chamam?" Nós não tínhamos uma resposta, mãe. Não conseguimos explicar por que havíamos tratado a mulher que nos amou incondicionalmente como um inconveniente a ser administrado. Passei semanas pensando em cada conversa que tivemos desde que o pai morreu, cada vez que fizemos a senhora se sentir pequena, indesejada ou desnecessária. Eu me lembro do Natal em que a senhora mencionou as homenagens ao pai por seu serviço, e nós agimos como se a senhora estivesse divagando sobre história antiga. Mas aquelas histórias não eram divagações. Elas eram o legado do nosso pai, e a senhora era a única que se lembrava delas com amor, em vez de tratá-las como relíquias constrangedoras. Eu me lembro da festa de aniversário que a senhora perdeu, e de como dissemos a Daniel que a senhora não o amava mais, em vez de admitir que a havíamos feito se sentir tão indesejada que a senhora não conseguiu suportar estar lá. Eu me lembro de cada telefonema que não retornamos, de cada convite que não fizemos, de cada vez que escolhemos a opinião de Silvia em detrimento dos seus sentimentos. Marcelo encontrou os documentos que o pai deixou. A advogada os enviou a ele depois que a senhora deu permissão. Vimos a carta que o pai escreveu sobre nós, sobre como ele estava preocupado que a gente a tratasse mal depois que ele se fosse. Lemos as palavras dele sobre o quanto ele amava a senhora, o quão orgulhoso ele estava da mãe que a senhora tinha sido para nós, o quão devastado ele ficaria ao ver como retribuímos sua dedicação. Também soubemos do dinheiro, mãe. Em todas aquelas vezes em que Marcelo reclamou de suas contribuições modestas para eventos de família, ele estava falando com uma mulher que era financeiramente independente e optando por uma vida simples. Em todas aquelas vezes em que Silvia fez comentários sobre sua casa pequena, ela estava falando com alguém que era dona daquela casa quitada e podia ter bancado qualquer estilo de vida que quisesse. A senhora nos deixou tratá-la mal quando tinha todos os recursos para se afastar de nós. A senhora suportou nosso desrespeito quando tinha o poder de simplesmente desaparecer de nossas vidas. Por quê? E então eu percebi. Porque é isso que as mães fazem. Elas ficam. Elas esperam. Elas amam seus filhos mesmo quando esses filhos não mereceram. Eu liguei para o centro de alfabetização para perguntar sobre o seu trabalho lá. A diretora, Dona Patrícia, falou sobre a senhora por 20 minutos. Ela disse que a senhora é uma das professoras mais talentosas, que seus alunos a solicitam especificamente porque a senhora tem o dom de fazer as pessoas acreditarem em si mesmas. Ela disse que a senhora ajudou 3 pessoas a concluírem o ensino médio em apenas 6 meses, que a senhora fica até tarde toda semana para dar aulas particulares a alunos que estão com dificuldades, que a senhora doou livros e materiais com o seu próprio dinheiro. Regina Pereira é o tipo de voluntária em torno de quem construímos programas, ela me disse. Ela é notável. Notável. Quando foi a última vez que a chamamos disso? Quando paramos de ver suas qualidades notáveis e começamos a focar apenas em como sua presença afetava a nossa conveniência? Eu sei que não merecemos perdão. Eu sei que desperdiçamos algo precioso através do nosso egoísmo e cegueira. Mas eu preciso que a senhora saiba que nós a vemos agora, mãe. Vemos de verdade, pela primeira vez desde que o pai morreu. Nós vemos a professora que moldou mentes jovens por 3 décadas. Vemos a mulher que se tornou mãe da noite para o dia para 2 filhos em luto, e os amou tão ferozmente como se tivesse dado à luz a eles. Vemos a voluntária que está mudando vidas toda semana no centro de alfabetização. Vemos a amiga que oferece jantares sobre os quais as pessoas falam por semanas depois. Vemos a jardineira cujo quintal torna todo o bairro mais bonito. Nós vemos a mulher por quem o pai se apaixonou, aquela em quem ele confiou o futuro dos filhos dele, aquela que ele sabia que era forte o suficiente para construir uma vida significativa conosco ou sem nós. Se a senhora estiver disposta, e nós entenderemos se não estiver, gostaríamos de tentar de novo. Não como as pessoas que a desvalorizaram, mas como as pessoas que a senhora nos ensinou que poderíamos ser.
Queremos merecer o direito de fazer parte da sua vida notável. Marcelo está planejando te ligar na próxima semana. Ele quer te contar sobre o fundo de bolsas de estudo que ele está estabelecendo em nome do pai, que ajudará filhos de pais solteiros a ingressar na faculdade. Ele disse que aprendeu observando a senhora que o maior presente que você pode dar a alguém é a educação que ninguém jamais pode tirar dela. Eu tenho sido voluntária na Casa de Acolhimento para Mulheres no Centro, ajudando com o programa de alfabetização delas. É pequeno comparado ao que a senhora tem feito, mas é um começo. Eu queria entender o trabalho que a senhora acha tão significativo. Nós a amamos, mãe. Não a versão da senhora que se encaixava na nossa conveniência, mas a verdadeira senhora. A mulher que sempre foi extraordinária demais para o pequeno espaço em que tentamos mantê-la. Estamos prontos para amá-la adequadamente agora, se a senhora nos ensinar como. Todo o nosso amor, Eliana e Marcelo. Sentei-me nos degraus da minha varanda com a carta no meu colo, observando meu jardim florescer sob o sol da tarde. 1 ano atrás, esta carta teria me levado às lágrimas de alívio e gratidão. Hoje, ela me fez sorrir com algo mais silencioso, mas mais duradouro. Satisfação. Não porque eles estavam se desculpando, mas porque estavam finalmente vendo com clareza. Não porque eles me queriam de volta, mas porque tinham aprendido a valorizar o que quase perderam completamente. Meu telefone tocou naquela tarde. O nome de Marcelo na tela. A primeira vez que ele ligava em meses. Mãe? A voz dele estava hesitante, incerta de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Eu sei que você recebeu a carta da Eliana. Eu estava esperando. Você estaria disposta a jantar conosco? Não porque precisamos de você para cuidar das crianças ou porque precisamos de algo, mas porque queremos saber sobre a sua vida. Queremos saber quem você é agora. Olhei para o meu jardim. Pensei nos meus alunos que estariam me esperando segunda-feira de manhã, na reunião do Clube do Livro que eu receberia sexta-feira à noite, na vida plena e rica que eu havia construído a partir dos pedaços de mim mesma que eu quase esquecera que existiam. Eu gostaria, eu disse. Mas, Marcelo, desta vez nós jantamos na minha casa. Você vem para o meu mundo, aquele que eu construí para mim. E vocês vêm como convidados, não como pessoas que têm o direito de julgar ou mudar ou administrar o que encontrarem aqui. Sim, senhora, ele disse. E pela primeira vez em anos, o respeito dele pareceu genuíno em vez de encenado. Depois que desliguei, sentei no meu jardim enquanto o sol se punha, cercada por flores que haviam florescido de acordo com sua própria programação, em seu próprio tempo, exatamente como deveriam ser. Às vezes, o silêncio é a verdade mais alta. Às vezes, recuar é o movimento mais poderoso para avançar. Às vezes, amar alguém significa se recusar a aceitar menos do que você merece, mesmo das pessoas que você mais ama. Eu tinha aprendido que a dignidade não era algo que outras pessoas lhe davam, era algo que você reivindicava para si mesma e protegia ferozmente. Eu tinha aprendido que estar sozinha era diferente de estar solitária, e que ser escolhida era diferente de ser conveniente. Mais importante, eu tinha aprendido que nunca é tarde demais para se lembrar de quem você era destinada a ser. A mulher sentada neste jardim, planejando as aulas de amanhã e o jantar do próximo fim de semana, cercada por amigos que valorizavam sua presença e alunos que precisavam de seus dons. Era esta quem eu sempre fui por baixo dos papéis que eu desempenhei para o conforto dos outros. E pela primeira vez em anos, isso era mais do que suficiente. Era tudo.